E o que poderemos fazer com isso? Acho que ainda é muito cedo para que a gente possa responder sobre esses efeitos e as possibilidades de cada sujeito, e nós também, como sociedade, cultura, como vamos responder a essa grande catástrofe que assola o mundo do ponto de vista social, econômico, político, né? Num mundo neoliberal, num mundo em que pregamos justamente, né, a grande diminuição do Estado, a interferência do Estado sobre a iniciativa privada. A gente vive um momento em que a gente precisa do Estado. É importante que o Estado compareça. Então, vejam vocês quantas coisas a gente tem aí para poder pensar a partir desse novo momento, né? Então, nós analistas, quando vamos a público, né, quando estamos nesse momento, agora aqui na minha live, né, quando eu também, junto com vocês, me faço essas questões, eu me ponho numa posição analisante. Lacan, quando se dirigia ao seu público nos seus seminários, ele fazia questão de dizer que estava numa posição analisante. Então, essas são questões que ao longo do meu seminário eu vou tentar trabalhar, porque eu justamente pretendo pensar a função analista e o seu lugar no laço social. Ela é uma função restrita, ela tem as suas restrições. Agora mesmo a gente discute essa questão dos atendimentos online. Ainda que muitos analistas já tivessem tido alguma experiência com isso, porque, enfim, um analisando que estava com uma análise em curso, viajou para o exterior, foi trabalhar no exterior, ficou impedido de dar continuidade às suas sessões presenciais. Então, em algumas experiências como essas, nós, analistas, já tínhamos. Mas, de repente, fomos instados a deixar nossos consultórios para oferecer como possibilidade de continuidade dessas análises as sessões online. E isso também nos traz uma série de questões. Como é que é isso? Cada analista viverá a sua experiência e cada analista terá que falar um pouco disso, né? Eu acho que há umas 2 semanas atrás eu fiz uma publicação no Facebook tratando do divã e do teatro freudiano, né? Esse teatro freudiano montado por Freud e sua histérica, né? Há uma cena ali, há uma cena de abertura nesse teatro freudiano que justamente vai fundar a psicanálise, né? Vai fundar um lugar em que uma psicanálise vai se dar. Vai fundar o lugar do inconsciente. Então, Helena Castro Afonso essa semana citou, se eu não me engano, que, né, quando ele diz que o setting é a transferência, de fato não há psicanálise sem a transferência, mas a psicanálise, mas a gente também precisa entender que uma psicanálise ela passa, né, realmente a ocorrer com a instalação da transferência. A instalação da transferência indica que a transferência não está lá de saída. Ela estará ou não. A transferência se dará ou não. Esse remetimento, essa suposição ao analista, ao saber, né, a suposição de saber ao analista, ela se dará ou não. Ela não está de saída. Ela se constitui ali num certo encontro faltoso que é
uma sessão de análise, uma entrevista, né, que passa num dado momento as sessões, né? Quer dizer, é nesse encontro faltoso e presencial que algo dessas transferências justamente se constitui ou não. Então, quando nós dizemos que a transferência é o setting, sim, a transferência é o setting, mas nós precisamos pensar também que essa experiência das análises presenciais, elas instauram ali uma relação no que diz respeito aos lugares do analisando e do analista, que justamente presentificam esse encontro faltoso. Esse encontro faltoso que diz respeito a um não saber, a um enigma, a um inconsciente. E como transpor essa experiência tão imediatamente, né, porque fomos instados a trazer nossa clínica para o online. Então, quero pensar com vocês assim, como é isso? Como se faz isso? Eu tenho tido aí a experiência de 2 semanas atendendo exclusivamente online. Eu estou dando curso a essas análises, de analisandos que, enfim, concordaram comigo em continuar suas análises a partir desse recurso, das sessões online. E digo a vocês que tem sido interessante o que eu tenho recolhido, mas imediatamente, né, porque, volto a dizer, tem 2 semanas que eu estou fazendo isso, mas ao mesmo tempo que essa experiência está sendo interessante, construtiva, quebrando certos tabus para mim, certos receios, imaginários até, né? Então tem sido uma experiência interessante nesse curto prazo que eu estou fazendo isso. Eu tenho escutado coisas interessantes, eu tenho escutado efeitos do inconsciente, mas ao mesmo tempo eu me pergunto até quando, como, né? Até quando eu consigo sustentar também essas análises dessa forma, de que maneira cada situação, cada análise é uma, cada análise me remete a um certo saber fazer com isso. Ao mesmo tempo me ocorre, né, justamente esse lugar em que a psicanálise acontecia até então, esse lugar em que nós oferecíamos um divã, em que a presença do analista tinha um efeito ali real. Não sei como isso vai funcionar online, né? Às vezes uma coisa inusitada, né? Um ruído do analista, um suspiro, uma respiração ofegante, né? Um estalar de dentes, né? Alguma coisa que ao mesmo tempo presentifica a presença do analista ali, mas traz também um certo estranhamento, uma certa surpresa ali, né? Desse encontro faltoso. Então entendo que estamos vivendo um momento em que muitas coisas estão acontecendo no mundo, vivendo intensamente, vivendo diariamente uma experiência que nos traz, digamos assim,